Bom dia, senhores e senhoras, alunos, professores e apreciadores do debate. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Todo em Debate do Colégio Bonde. Agradecemos a presença dos jurados, professor Silvio diretor-geral. Os jurados podem tomar assento para apreciar o debate. Professora Luciane dos Santos, professora de Literatura do Ensino Médio. Professora Regina Farias, professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Professora Ângela Cardoso, coordenadora do Programa Bilingue de Inglês. E professora Daniela Carmona Esteves, coordenadora do Programa Bilingue Alemão. Agradecemos a presença dos nossos diretores, já mencionado o professor Silvio, diretor-geral, também o diretor do Ensino Fundamental, professor Jorge Trentini, além dos representantes da equipe diretiva, professora Marley e professor Felipe. O projeto Todo em Debate inspirou-se no programa alemão intitulado Junge Debatia. O programa tem como objetivo desenvolver o letramento argumentativo, já que uma democracia precisa de pessoas que façam perguntas críticas, pessoas que se manifestam, dizem sua opinião e lidam com as opiniões dos outros. Pessoas que ouvem e conversam. Pessoas que debatem de forma justa e objetiva. Portanto, é importante que todos aprendam na escola como e o que debater, e o façam regularmente. O GT Letramento Argumentativo estudou o projeto e lançou o desafio aos professores de língua portuguesa do 9º ano, em 2019, quando da primeira edição. Nesta segunda edição, os alunos do 9º ano do ensino fundamental, orientados pelos professores de língua portuguesa, discutem a partir da leitura da obra machadiana Dom Casmurro. Um agradecimento especial aos professores César e Isabela, que aceitaram o desafio e ensinaram aos alunos a técnica do debate, mostrando para eles como se posicionarem perante um tema, defendendo a sua opinião com respeito e argumentos fundamentados em pesquisa. Afinal, segundo a teoria do letramento argumentativo, debater é uma atitude fundamental no processo de escolarização. E é no espaço da controvérsia que o ato de argumentar se consolida. Assistiremos hoje o resultado dessas aulas em um debate entre 6 jovens. Convido para se posicionarem ao palco, menciono seus nomes, o Pro 1 da turma 9º BT, Cecília Metzner, Pro 2 da turma 9º B, Brenda Brunhosa, e o Pro 3 da turma 9º C, Júlia Ferreira. Contra 1 da turma 9º AT, Matheus Pilon. Contra 2 da 9ª A, Isabela Guimarães. E o contra 3 da turma BT, Débora Sebold. Débora CT, do 9º CT. Os alunos irão debater sobre a seguinte pergunta: as memórias de Dom Casmurro eram verdadeiras? Mais uma vez, as memórias de Bentinho, Dom Casmurro, eram verdadeiras? Daremos início ao debate e pedimos que todos permaneçam sentados em silêncio. Bom dia, eu me chamo Cecília Scherer Metzner e eu sustento a afirmação de que as memórias de Bentinho são sim reais. E eu cito como argumento o fato de que no capítulo 2, Bentinho fala: o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Assim, revelando sua intenção ao escrever o livro. E ele também comenta que teve muitas outras lembranças, melhores e piores, mas nenhuma daquelas se ficou tão marcada no cérebro dele quanto sobre as contadas no livro, assim mostrando sua lucidez. E o objetivo de Bentinho era ser verdadeiro ao contar sua história, até porque ele não tenta incriminar ninguém, só deixar claro o que aconteceu, relembrar os fatos e também tentar entender o ocorrido na sua vida. De acordo com Ellen Caldwell,
Muitos estudiosos de Machado de Assis, como José Veríssimo, Afrânio Coutinho, Barreto Filho e Augusto Meyer, assumem, praticamente sem exceção, a heroína como culpada, assim revelando que muitos desses estudiosos concordam com as memórias de Bentinho. Bom dia, meu nome é Matheus Vareiro Pilon e eu sou o Contra 1. Bom, o debate contém um tema constantemente discutido, porém a pergunta não é tão comum. Relevantes argumentos podem ser apresentados os seguintes. Primeiramente, devemos esclarecer que Bentinho ele tinha sim ciúmes de Capitu, e a gente sabe disso que, apesar do passar do tempo, ele nunca superou toda a situação que Capitu supostamente o traiu. Sofre por não tê-la completamente, e por conta disso ele sempre teve esse problema com Capitu. Mais especificamente no capítulo 15 e no capítulo 25, que ele demonstra os olhos diabólicos de Capitu, assim como ele descreve. Bentinho demonstra que sua memória permanece ocultada pelos ciúmes. Isso de acordo com o artigo Telling Lies, de Paul Ekman, publicado em 2009. A memória se torna oblíqua e real a partir do momento que você tem ela nublada pelos ciúmes. Outro argumento ainda poderia ser a compreensão do conceito de memória. De acordo com Neurociência e Educação, de Teimon Consenza e Lanzer Guerra, publicado em 2009, memória é uma informação que é organizada por meio de impulsos nervosos e ligações sintápticas. Sabemos que ela localiza-se predominantemente no hipocampo, que é uma área do cérebro. Essa mesma região ela acaba perdendo-se com o passar do tempo, ou seja, com o envelhecimento. E Dom Casmurro é o Bentinho idoso. Por conta disso, ele perde parte de sua memória. Portanto, eu permaneço no lado de que Bentinho não tinha memórias verdadeiras. Bom dia, meu nome é Brenda Lava Brunhosa e eu estou aqui para defender que as memórias de Bentinho eram verdadeiras. Isso porque todos os relatos que ele escreve no livro possuem grande valor emocional para ele. Então, tudo que ele escreve não é nada que não seja importante, que seja frívolo. Também porque ele guarda essa memória, porque tudo isso impactou quem ele se tornou hoje em dia. Como, por exemplo, no início do livro, quando ele não queria ir para o seminário, ele lembra muito bem das histórias, das falas que a mãe dele dizia sobre que ele não fosse para lá. E ele tinha muito medo daquilo, e aquilo marcou a infância dele. Isso acontece também quando ele escuta José Dias falar que Capitu poderia estar de namoro. Ela se tornou esposa dele. Então foi tudo algo muito marcante. E é comprovado também pelo professor e doutor em neurociências, Lucas Alvares, que quando a nossa memória é mantida, principalmente quando os acontecimentos eles foram importantes e marcantes emocionalmente para nós. E várias vezes ele se mostrou não lembrar de coisas frívolas, de coisas não importantes, como por exemplo quando ele compara a sua memória a de alguém que vivia em hospedarias que não se lembrava das caras e nomes das pessoas. Isso porque tudo que ele relata é algo que ele tem certeza que aconteceu, que ele lembra muito bem e que é muito importante para ele e quem ele é hoje. Meu nome é Isabela Lima, eu sou contra que as memórias de Bentinho elas não são reais, porque cada um aqui sabe que a paranoia é um tipo de delírio que sempre se refere ao indivíduo estar perdendo alguma coisa. E delírio é a crença irrefutável de algo inexistente. Portanto, até declarado no próprio livro, Bentinho usa persuasão, justificativas e explicações muito extensas para justificar que suas memórias são verdadeiras, como citado em Convivas de Boa Memória. É tudo que se acha fora de um livro falho, leitor amigo, assim preenche as lacunas alheias, assim pode também preencher as minhas, mostrando que Bentinho demonstrava delírios causados pelo seu ciúme por Capitu, e que trazia de forma convincente, tentava trazer de forma convincente ao leitor eles a realidade. Portanto, muitas das coisas que Bentinho diziam eram extremamente exageradas, tentando virar de uma forma de justificativa para as coisas que ele fazia, ou das coisas que ele achava por conta da mente nublada por ciúmes. Bom dia.
Bom dia, meu nome é Júlia Carolina Ferreira e eu estou aqui para defender a tese que as memórias de Bentinho são de fato verdadeiras. Por causa que as pessoas ao redor de Bento Santiago não o viam como uma pessoa maníaca ou louca. Ele era muito respeitado pelas pessoas ao seu redor. E sobre o nome Dom Casmurro, no primeiro capítulo do livro, onde o Bento Santiago aborda esse nome, ele cita aqui: não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Ou seja, as pessoas não viam ele como louco, viam ele como pessoa quieta, de poucas palavras. O que deixa evidente que ele era uma pessoa extremamente lúcida e consciente das coisas ao seu redor, mesmo com a maioridade. Além do mais, a casa em que ele mora enquanto ele está escrevendo o livro, ele modelou de acordo com a casa que ele tinha quando ele era mais novo, em Mata Cavalo, como diz no segundo capítulo do livro. A casa em que moro é própria, e construir de propósito. Um dia, há bastantes anos, lembro-me de reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalo, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Ou seja, isso mostra que ele sim tinha forte lembrança das coisas que aconteceram quando ele era mais novo. Olá, eu sou Débora Luiza Sebold e eu sou contra 3. E eu vim aqui provar que as memórias de Bentinho não são reais. Outro argumento que poderia ser usado foi que Bentinho costuma se equivocar e ele poderia muito bem mudar suas memórias. Pois, se a vida é uma ópera e uma ópera sempre se baseia na verossimilhança, essa ópera teria sido feita de 5 atos. 1, a sua mãe, que significaria sua infância. 2, Capitu e o clímax. 3 dias, sua carreira. O 4, Escobar e sua riqueza, pois ele conta a Escobar quanto sua família rende. E 5, e o grande finale, Ezequiel, que é a parte em que ele vira Dom Casmurro, quando ele começa a denegrir. Pois em cada parte da história ele reage de acordo com o personagem, ficando mais próximo da personalidade dessas pessoas que estão ao redor dele. O que relaciona com o conto de Otelo, de Shakespeare, pois ele imagina coisas em diversas horas desse conto, mas no final tudo é provado ser mentira. Uma coisa bem importante que a gente precisa realçar é que a história se encaixa perfeitamente, sem deixar buracos ou lacunas, o que pode deixar claro que Bentinho se lembra bem dos fatos, porque se ele estivesse alucinando com alguma coisa, ia ser perceptível na escrita do livro isso, ia perceber que tem algum detalhe que não se encaixa, mas tudo se encaixa perfeitamente bem. E quanto a Otelo, a gente pode ver que não é bem assim, porque... Tá funcionando aqui? Tá. Porque Bentinho admite ter ciúme, um ciúme exagerado. Ele admite isso numa parte do livro. E uma pessoa com a síndrome de Otelo, ela tende a ter a plena razão daquilo que ela está fazendo. Ela acha que ela tem razão naquilo. Ela acha que tudo que ela está vendo está certo, é uma pessoa normal. Mas Bentinho admite que o ciúme dele é exagerado. Ou seja, a gente pode perceber que ele tem ciência daquilo que está acontecendo e ele está completamente lúcido daquilo. Bom, indo de encontro à sua opinião, para saber que uma pessoa está mentindo, que eu acho que é o principal que a gente precisa discutir nesse debate, basta prestar atenção nos seus gestos, feições e falas. Nós temos um protocolo na linguagem corporal e expressões faciais que se chama SCAN. Esse protocolo é responsável por organizar as ideias que as pessoas estão falando e a construção da frase dela para ter certeza de que ela está falando a verdade ou mentindo. Muitas vezes funciona melhor que aquele exame que nós fazemos para mentir. Aquela máquina é menos eficiente que essa técnica de protocolo. Bom, como Dom Casmurro é um personagem fictício, as suas feições e gestos não podem ser transcritos ou observados. Porém, a construção de sua fala
é algo muito relevante porque ele mesmo escreve o próprio livro. E no livro Corpo Não Mente, de Joe Navarro, um ex-agente do FBI, publicado em 2012, e Telling Lies, de Paul Ekman, um perito facial oficial e graduado pelo protocolo Scans, publicado em 2009, é dito que um mentiroso tende a enriquecer os seus contos e narrações de forma exagerada, como foi citado por você. E algo muito presente na escrita de Dom Casmurro é o exagero na descrição de falas, lugares e pessoas. Se você está dizendo que tudo escrito no livro é uma mentira, por que nós estamos debatendo? Bom, primeiramente não foi o que eu disse. Eu não disse que tudo no livro é uma mentira. O que eu acredito é que Dom Casmurro, ou Bentinho, um pouco mais velho, ele influenciou na variação dessa história. Nós sabemos pelo artigo Neurociência e Educação, de Teimon Conzensa e Lanzar Guerra, que publicado em 2009, que seu cérebro ele tende a recuperar esses buracos que você perdeu na memória, o que acontece com pessoas mais idosas, como já foi dito por mim no início da introdução do debate, e esses buracos são tampados. Então eu acredito que a história não é real, mas não totalmente real, e sim que ela é mais mentira do que verdade. Por isso que nós estamos discutindo, para saber o quanto que ela foi trocada por Bentinho. O primeiro ponto é que Bentinho não era idoso. Ele tinha apenas 54 anos. Porque essa história foi contada de 1857 até 1875. 55 anos não é uma idade tão elevada ao ponto de esquecer tudo o que está acontecendo. Isabel, você comentou na sua fala que Dom Casmurro ele pode ter manipulado informação para fazer com que a versão que ele acredita de que Capitu traiu ele seja real. Mas eu tenho que discordar disso, porque em nenhum momento ele deixa extremamente claro que ela traiu ele. E também, quando o leitor termina de ler o livro, o que fica na cabeça dele é se ela traiu ou não. Se ele realmente estivesse manipulando a informação para fazer com que parecesse que ela traiu ele, é claro que o leitor não se questionaria tanto, não seria algo tão discutido hoje. Se ele não manipulou informações, então por que ele nunca culpa Escobar diretamente pela traição? Ele afirma a traição de diversas formas, exila Capitu e diversas coisas, mas por que em nenhum momento ele critica Escobar? Além do fato de que toda a narração de Bentinho é feita, e ele mesmo diz que Ezequiel é filho de Escobar. E não faria sentido não ser uma traição, de fato, porque ele não é Escobar. E a manipulação seria feita pela persuasão de fazer com que o leitor acredite nisso. Toda a narrativa escrita é feita para que o leitor ache que Capitu sim traiu Bentinho, narrando ela como manipuladora, fácil, extrema mentirosa e de olhos de ressaca para cima de Escobar. E também olhos diabólicos, como dito por ele. Mas ainda assim, é considerado um dos maiores mistérios da literatura brasileira. Mesmo ele colocando sinais, ele nunca deixou realmente óbvio. E tanto que muitas vezes ele mesmo deixa brechas sobre Capitu ter traído ele. Então, o leitor, todo mundo que leu Dom Casmurro se perguntou se ela traiu ou não. Essa pergunta não seria esperada se ele tivesse deixado completamente claro que ela traiu ele. Como eu entendi da sua fala, que é isso que ele quer dizer. Exatamente pela forma que foi narrado. O jeito que Bentinho narra sempre foi extremamente exagerado. E devido à sua idade, apesar de 55 anos não ser uma idade muito avançada, naquela época era assim. E ele ter passado, porque de fato a traição foi um trauma na vida dele. E, geralmente, o cérebro tem mania de apagar os fatos que foram traumas. E isso faz com que ele aumente muito as memórias dele em relação à traição de Capitu. Então, toda a narração dele faz com que a gente fique em dúvida se o que ele está dizendo é realmente verdade ou se ele está apenas exagerando, de que ele está vendo coisas onde não tem devido aos ciúmes dele. Eu quero só adicionar mais uma informação. Você tinha dito que 50 anos não era uma idade tão elevada. Mas de acordo com o artigo Alzheimer e suas consequências, envelhecimento, um processo multifatorial fatorial de Flávia Helena dos Santos, publicado dia 14 de março de 2019, 50 anos já é uma idade que começa a se desenvolver Alzheimer e esquecimento. Então, sim, é uma idade que pode
trazer perdas de massa encefálica na região do hipocampo. Começa a desenvolver, não está completo. Em nenhum momento do livro, tanto na escrita quanto na história, Bentinho não apresenta nenhum sintoma de Alzheimer. Então, não faria sentido ele, do nada, desenvolver essa doença de forma tão brutal. Ele deveria apresentar sintomas desde o decorrer da sua vida. E sobre a definição de memória, seria a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações, sendo interna ou externamente. E o armazenamento desses fatos obtidos seria através de experiências vividas ou obtidas. Então seria assim, como isso foi algo muito marcante para ele, faz sentido que ele tenha isso salvo detalhe por detalhe na sua memória. Porque a nossa memória está extremamente ligada às nossas emoções. E aquilo, com certeza, foi algo que envolveu muito as emoções dele. E quando envolve emoções, envolvem hormônios. E os hormônios passam um recado para o nosso cérebro, meio que falando como se fosse para guardar aquela memória de uma forma melhor, uma forma mais segura. Você comentou um pouco sobre emoções e sobre hormônios. Eu gostaria de citar que no início do livro, Dom Casmurro diz que seu objetivo é juntar as duas pontas de sua vida. Acredito que foi comentado pelo Pro 3 no início da introdução. E ele deposita uma grande expectativa na resolução de tal ato. No capítulo 62, Bentinho não dorme muito bem e tem características de ansioso. No capítulo 2, Bentinho conserva pouco a sua memória e relata ter tido brancos. No capítulo 12, Bentinho sente o coração acelerado. E no 86, ele fica pálido e ansioso. Tudo isso, de acordo com o artigo Sintomas de Depressão Mais Comuns em Adolescentes e Ansiedade, de Marcos Antônio Batista, publicado em julho de 2005, Bentinho pode ser caracterizado como ansioso. E a partir do momento que ele se tem como ansioso, ele deposita grande pressão dentro de tal auto. E por causa disso, ele poderia perder parte da memória ou ter que criar memórias falsas com o intuito de resolver esse problema para poder finalmente descansar em paz. Mas, como foi citado anteriormente por você falou que ele poderia ter Alzheimer. No final do conto, quando ele escreve as coisas, ele poderia não se lembrar muito bem por conta disso. E os sintomas que você viu seriam de uma ansiedade. E, às vezes, a ansiedade pode não fazer a gente esquecer das coisas. E sim ficar martelando essas coisas várias vezes na nossa cabeça, porque a gente não consegue superar essas coisas quando temos ansiedade. E Bentinho também deixa claro que ele não tenta incriminar ninguém ou coisa do tipo. Ele só quer contar o que aconteceu para tentar relembrar e entender sua própria história. Então não faria sentido ele querer incriminar Capitu ou coisa assim, porque se ele realmente quisesse, a gente não teria essa dúvida. Se Capitu traiu ou não traiu ele, a gente teria uma certeza. Então ele não manipulou os fatos. Nós não podemos ter certeza pelo fato de que ele fala, no começo do livro, admite ao leitor que a memória dele não está boa. De que ele preencheria as lacunas do que falta com os sonhos e com os seus pensamentos. Ele fala, literalmente, que ele vai mudar a história. E também pelo fato de que é muito fácil quando a história é contada pelo ponto de vista de alguém ser mudada. Como em Lolita, de Vladimir Nabokov, na qual um homem que está na prisão escreve um livro para seu próprio julgamento. E ele consegue ser capaz de transformar uma história de pedofilia em um romance, na qual, quando foi transformado em filme, chegou a ganhar um prêmio de melhor beijo e acessórios de moda usados neles ficaram dentro da cultura pop para sempre. Eu também quero adicionar que esse episódio ocorreu no capítulo 68, quando ele diz que preenche a lacuna do seu medo. E sobre a ansiedade que você tinha comentado, apesar de martelar na nossa cabeça, essa repetição faz o nosso cérebro pensar que aquele acontecimento é tão importante ao ponto de a gente ter que criar uma expectativa, tamanha expectativa, que pode corromper essa memória. Nunca nós teremos uma memória perfeita, a gente não vai conseguir lembrar. Apesar dos hormônios conseguirem auxiliar, nunca será perfeito. Então a intervenção de uma mudança na história é evidente. Eu gostaria de acrescentar que, devido às intensas reações causadas pelo acontecimento, fazem com que a intensidade dos atos sejam lembrados de forma diferente. Por exemplo, a traição. Ela não aconteceu de fato daquele jeito. Só que como o Bentinho foi muito afetado por ela, faz com que suas memórias sejam muito intensas em relação àquilo. Além do mais, falsas memórias, elas podem ser feitas porque quando nós nos lembramos de uma memória, quando estamos armazenando ela novamente, ela está sempre propensa a ser mudada. Ele escreveu um livro com suas memórias. Quantas vezes ele poderia mudá-las? Se Bentinho quisesse escrever uma história de ficção ou sensação
a ponto de alterar a interpretação do leitor, ele teria escrito uma história de ficção. No início e no final do livro, ele diz que ele tem a intenção de escrever uma história dos subúrbios, que é uma história de ficção que ele tem na cabeça. A intenção de Bentinho ao escrever Dom Casmurro não foi criar uma história engajadora. Não foi para entretenimento do leitor. Não. Foi para... Com licença. Foi para deixar claro... Foi para entender a própria vida e os acontecimentos que levaram ele a ser quem ele é hoje e chegar onde ele está hoje. Porque ele se convenceu disso. Todas as memórias de Bentinho são, na cabeça dele, tudo aquilo faz sentido, mas não quer dizer que de fato serão reais, não quer dizer que de fato aconteceram. Mas na cabeça de Bentinho, e por ele de fato está narrando a história, aquilo faz sentido. Todavia, por que ele se justificaria tanto se era simplesmente verdade? Porque ele se justifica porque depois do acontecido ele tem noção de que aquilo não era mais certo a se fazer e ele quer justificar o seu comportamento. Mas é exatamente por ele se justificar que a gente pode perceber que ele não está mentindo. Porque ele coloca todos os argumentos lá, até todos os acontecimentos. Até acontecimentos que por muitas vezes ele precisa se justificar porque não foram coisas boas acontecidas. Entende? Então são coisas que ele se justifica porque depois de um tempo ele tem noção que aquilo não era o correto. Mas ele contou ao leitor mesmo assim. Como por exemplo a morte quando sua mãe está doente. Ele conta que se passou na cabeça dele que a morte da mãe resolveria os seus problemas, ele se sentiu aliviado por um instante. E ele fala que ele poderia muito bem não contar isso, porque é uma memória vergonhosa, mas ele conta porque ele quer que o leitor saiba de toda a verdade. Se ele fosse manipular alguns fatos, por que ele contaria coisas como essa, coisas que ele se arrependeu tanto? Bom, primeiramente gostaria de retomar um argumento que já tinha dito no livro de Telling Lies de Paul Ekman, do Perito Facial Oficial, graduado pelo Scans, publicado em 2009. É dito que aquele que exagera e tenta justificar a todo momento uma ação feita por ele não está falando completamente a verdade, ou tende a não falar a verdade. Porque, vou dar um exemplo agora, eu saí de casa e fui na casa de um amigo, mas minha mãe tinha mandado ir ao mercado, por exemplo. Então, por que eu diria que eu fui ao mercado, comprei tal coisa, voltei de tal jeito, e não que simplesmente eu fui ao mercado? Quando eu tento me justificar, eu estou nesse momento passando uma mentira. Eu tento exagerar a história para ela tentar se convencer. Isso é uma característica simples que é estudada pelo protocolo Scans, é a base. Os acontecimentos... desculpa. E retomando algo que o Pro 3 falou na introdução, sobre ele ter reproduzido a Casa dos Mata-Cavalos, há opiniões diferentes do que apenas reproduzir algo da infância. Pois, de acordo com o artigo da professora Rita Schmitz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele poderia estar muito bem tentando, ao reproduzir essa casa, ele reproduz essa casa mais tarde e ele manda Capitu lá para ficar exilada. Ele está há teorias de que ele está, na verdade, tentando provar de que ela é a mesma da Casa dos Mata-Cavalos de 14 anos e que, de qualquer forma, ela sempre trairia ele. E, na verdade, com isso, prova-se que ele está manipulando a narrativa para colocar Capitu como uma vilã. E isso não... e que ele esteja tentando colocá-la como uma vilã é quase concreto pelo fato de que Machado de Assis sempre escreveu sobre mulheres fortes na qual eram colocadas como vilãs, desde seu primeiro livro, que foi traduzido quando ele tinha 15 anos. Em primeiro ponto, se tu tem que basear os seus argumentos em teorias, esses argumentos não são extremamente confiáveis. Respondendo um pouquinho do Mateus, os acontecimentos que Bentinho está tentando justificar não são eu fui para o mercado, são pensamentos homicidas e suicidas que ele teve. Então faz muito sentido ele se sentir mal por causa disso e tentar colocar ele mesmo num olhar um pouco melhor. Só pelo fato de ele ter sido tão genuíno e verdadeiro com o leitor, de ter mostrado todas as dores. Eu queria Então, a minha conclusão continua a mesma. Eu acho que sim, as
memórias de Bentinho são verdadeiras, porque Bento não estava em busca de justiça ou algo assim. Ele só queria contar a história, e isso a gente pode concluir com clareza. E se ele realmente quisesse mostrar alguma coisa, incriminar alguém, se ele buscasse justiça, a gente não teria dúvida se Capitu traiu ou não. A gente teria a certeza, porque ele teria manipulado melhor os fatos. Então, para mim, sim, as memórias de Bentinho são verdadeiras. Para mim, eu continuo. Eu permaneço no lado de que as memórias de Bentinho não são verdadeiras, e para mim o ponto mais polêmico foi sobre a psicologia de Machado de Assis e Dom Casmurro, citada pelo Pro3, que foi mais próximo a me convencer, porém eu continuo afirmando que Dom Casmurro não tinha memórias verdadeiras por causa da sua forma que ele escreveu, e um embasamento de que ele já era um senhor mais idoso e já tinha um avanço na doença do Alzheimer e esquecimento. Eu continuo acreditando que as memórias de Bentinho eram verdadeiras. Isso porque ele nunca mostrou tendência a falar de jeito acusatório sobre Capitu. Isso seria o maior motivo porque ele manipularia a informação. Então, eu realmente acredito que todo o livro que ele escreveu não era sobre acusar, não era sobre vingança, era sobre entender o que aconteceu na vida dele e o que transformou ele em quem ele é hoje. Eu continuo defendendo que as memórias dele eram falsas, porque, segundo Freud, ele nos apresenta um caso clínico de ciúme paranoico, que mostra um delírio passional e ocupa um lugar das formas clássicas de paranoia. E também como Machado de Assis fez Bentinho carregar a história, sempre esquecendo e exagerando demais nos fatos apresentados, o que reforça a ideia de delírio, porque ele sempre vai procurar motivos ou justificativas para trazer de forma convincente o que ele está dizendo e ignora qualquer possibilidade de ser refutado. Eu continuo defendendo que as memórias de Bentinho são de fato verdadeiras, porque ele foi extremamente genuíno com o leitor, mostrando todos os aspectos da vida dele, das decisões que ele tomou que não são muito generosas ao olhar dele e ao que os outros podem pensar dele. E porque ele se mostra uma pessoa extremamente lúcida e consciente do que está acontecendo. Dado exposto, eu continuo com a minha afirmação de que as memórias de Bentinho não são reais, pelo fato do livro ter sido narrado por ele e por ter sido muito bem manipulado, como Vladimir Nabokov fez com Lolita, e pelo fato de que a escrita machadiana sempre contém mulheres fortes colocadas como vilãs. Muito bem, agradecemos a presença de todos, pedimos alguns minutinhos para computarmos a pontuação e dentro de instantes daremos o resultado final.
já temos o resultado final. Parabenizamos, primeiramente, todos os alunos que participaram desta edição e daremos início à premiação. Antes, porém, convidamos o professor Silvio para dirigir algumas palavras aos debatedores e à comunidade que nos assiste. Prezados alunos, alunas, prós e contra, ainda bem que vocês estão bem na frente de mim, até o microfone vocês sabem usar melhor do que eu. Quero cumprimentar aqui aos professores, às professoras, aos assistentes, às assistentes. Faço isso em nome do professor Jorge, o diretor aqui da nossa unidade, né? Saúdo, enfim, a todos que estão aqui. E, obviamente, a minha alegria de estar presente aqui é porque esse tipo de iniciativa é daquelas que traz um grande diferencial na vida da escola e, obviamente, em especial na vida de vocês, alunos e alunas. A capacidade de se comunicar bem, portanto, de argumentar, contra-argumentar, de saber escutar, é com certeza uma das mais importantes desde sempre e não há nada que indique que ela mude daqui para frente. Sempre será uma habilidade diferente, uma habilidade superior. Desde os primórdios com Cícero, lá o grande orador, até as convincentes aparições do Obama, grande presidente americano, e assim a gente pode buscar exemplos em diferentes lugares. Saber se comunicar, saber argumentar, saber se posicionar, ter argumentos para isso é o que nos coloca na sociedade de maneira especial. Então, meus especiais cumprimentos à nossa equipe de professores de língua portuguesa, que levam à frente isso. Quero cumprimentar a professora Daniela, que me convidou aqui também e que está também muito envolvida com essa atividade. E em nome de vocês, alunas que chegaram à final desta edição do 9º ano, por serem os legítimos representantes dessa edição do ano de 2022. Então, parabéns a vocês, cumprimentos também pela forma como conseguiram conduzir. Eu mesmo cheguei no somatório de vocês todos, um deu 136, outro deu 132, ou seja, é uma diferença mínima em termos de pontuação. Então, mostra também um nível justo, qualificado com que nós chegamos aqui. Parabéns a todos. Pedimos então que o professor Silvio permaneça aqui no palco e convidamos os professores Isabela e César para a entrega da premiação. Então, para o 6º lugar, Brenda Abrunhosa. E nós damos o parabéns à Brenda. Pode ir lá, Brenda. Brenda, 166 pontos, ok? Para o 5º lugar, eu falei errado, desculpa. Para o 6º lugar, Júlia Ferreira. Para o 5º lugar, Brenda. Para o 4º lugar, Isabela Guimarães.
Para o terceiro lugar, Débora Sebor. Para o segundo lugar, Cecília Metzner. E para o primeiro lugar, Matheus Quilon. Nós agradecemos a presença de todos e obrigada aos alunos em especial. E encerramos agora essa nossa segunda edição do Todos em Debate. Muito obrigada.